Bem, teleouvintes, voltamos agora com o programa Onda Quântica e hoje nós temos um ilustre convidado, né? O professor em física, Cleiton Alves, que estará aqui conosco, né? Aliás, já está aqui conosco no programa e vai falar, obviamente, do nosso tema de hoje, que é nada mais e nada menos do que física quântica e espiritualidade. Bem, vamos falar um pouquinho do professor. Bom, o professor, ele é formado, ele é graduado, né, em física pela UEC, né, e em físicas de energias alternativas, é graduado também em mecatrônica pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, é Master Coach, formado pela Febracis, é especialista em EFT e também em Física e Lei da Atração. Tem uma pós-graduação e especialização em terapia vibracional quântica pela EID e professor de diversas pós-graduações e extensões universitárias na área de física quântica e saúde e qualidade de vida. É hipnoterapeuta, também formado pelo Instituto Alberto Delle Isola. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Selva. É um prazer imenso estar aqui, tá? Contribuindo mais uma vez com esses conhecimentos quânticos, né? Que eu acredito que transformam. E muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo quântico muito interessante. Sim, com certeza. Professor, bem, existem assim algumas questões que a gente sempre faz para as pessoas que, principalmente, são dessa área, né, de uma área mais, digamos assim, mais materialista, né? Quando a gente fala em físico, a gente fala em química, em pessoas da ciência, geralmente essas pessoas elas são mais céticas, né? Não são todos esses profissionais que têm uma visão um tanto focada para a espiritualidade. Então, né, a pergunta que a gente vai começar fazendo aqui hoje à noite é: o senhor acredita em espiritualidade? Certamente, sabe? Isso aí é um grande motivo, né, de discussões positivas, né, do meio científico. Eu acredito que hoje nós temos aí dentro do meio científico, né, os físicos teóricos e tem os físicos que transcenderam um pouco os números. Eu digo sempre, né, uma frase que eu costumo falar, que eu digo que os números por si só, as fórmulas, não alteram a vida de ninguém, né? E para que você possa utilizar um princípio quântico, você não precisa ter o conhecimento a fundo da teoria. Hoje nós estamos aqui utilizando uma tecnologia, utilizamos celular, iPhone, seja o que for, e não preciso conhecer ali a placa-mãe, né, as funções daquela placa-mãe, daquele aparelho. Então, quando se fala em espiritualidade, né, eu vou agora estudar o mundo, digamos, o mundo invisível, né, o mundo que não é material. E dentro da física quântica, que é a física das partículas subatômicas, né, do mundo microscópico, é natural que eu tenho que transcender a matéria. Né? Então, imagina um elétron. Né? Um elétron, quando ele está numa camada de energia e ele ganha energia, ele salta para um outro nível de energia. Né? Porém, olha só que interessante, ele sai dessa dimensão, né? Ele desaparece e aparece em uma outra dimensão. Né? O físico que é teórico, né, que é muito preso a números, ele chamou isso de universo não local. Né? Mas espera aí, o que é esse universo não local? Né? E é essa outra área, né, que alguns chamam de metafísica, que algumas pessoas agora, alguns físicos, alguns cientistas estão estudando. Né? Porque, assim, em essência, sabe, Selva, em essência, nós somos seres espirituais. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o estudo do físico Amit Goswami, Dr. Amit Goswami, ele tem um estudo, né, dos níveis de consciência. Né? Segundo ele, nós temos 7 níveis, né, de corpos energéticos. Tem o corpo físico, esse que eu consigo tocar, que eu consigo perceber. Aí nós temos outros 6 corpos. Né? Então, nós somos, em essência, um corpo espiritual que momentaneamente está expressando uma forma física. Então, existe uma base espiritual, que eu poderia chamar também de informacional. Eu acredito muito que nos próximos anos, que vai dominar a tecnologia é a tecnologia informacional, né? Porque o que sustenta essa forma nessa dimensão é uma base informacional que antecede a materialização do meu corpo. Ou seja,
Quando eu me prendo apenas na matéria, sem entender a origem daquela matéria, daquele corpo material, ou seja, sem entrar na parte da espiritualidade, eu estou entrando no mundo da ilusão. Porque, na verdade, eu estou vendo aqui essa caneta agora, mas a fundo essa caneta o quê? É energia congelada. Né? Existe aqui sim, átomos que estão vibrando em trilhões de hertz que me mostram uma caneta. Né? Mas, em última essência, essa caneta é pura energia. E o que é o espírito? Energia. Então, sabe, Sérgio, eu acredito muito, inclusive eu trago para os meus cursos, para minhas palestras, workshops, exatamente a questão espiritual. Eu acho que é fundamental, porque eu preciso, né, a própria minha história, né, eu trabalhei 12 anos em uma empresa multinacional, era funcionário público, né, há 2 anos que eu pedi demissão, e, Cleiton, mas que decisão louca foi essa? Foi porque eu entrei em contato com a minha essência, eu entendi que eu tinha que cumprir um propósito aqui. Eu tinha uma habilidade, né? E eu senti na minha alma que tinha algo além do dinheiro, além dos números, além da minha condição de vida. Isso só é possível quando você consegue ir além daquilo que você percebe materialmente, aquilo que você consegue tocar, aquilo que você consegue perceber com seus 5 sentidos. E aí, quando eu entendi como funciona o processo, olha só, o processo da teoria quântica aplicada à prática, porém aliado à espiritualidade. Eu, por exemplo, eu tenho uma teoria que eu defendo que é o seguinte: nós nascemos nessa geração para resolver um problema dessa geração, tá? Então, Selva, Cleito, a Maria, Adriano, nós temos algo que nós fazemos melhor do que a maioria das pessoas, que eu poderia chamar isso até de propósito, de missão de vida, mas que é uma habilidade tão inata a você que certamente quando você coloca isso em prática, quando você se dispõe a ajudar, você vai ajudar muitas pessoas que têm um problema, né? Então, quando eu entendi esse processo, que eu vim aqui e nasci debaixo de uma mitologia para viver uma história, olha só, quando eu estou alinhado com o meu propósito, o meu poder de cocriação, ele se torna muito mais poderoso, né? Então, isso é um tema bem interessante que, infelizmente, na teoria, só na teoria por si só da física quântica, né, não se vê. Então, Clayton, o observador tem um poder de cocriação. Ok, com certeza, isso foi provado já mais de 300 vezes. Tem aí experimento da dupla fenda, que está disponível. Porém, eu entendi na prática, né, olha só, eu entendi na minha vida que quando você faz algo que você ama, que te dá alegria, algo que é divertido, o teu poder de cocriação, ele é potencializado à quinta potência. É impressionante como as coisas começam a dar certo, tá? Então, eu falo sempre, é impossível você pegar o café, colocar na máquina de lavar roupa e querer que a máquina faça café. Não vai fazer, entendeu? sim, Ah, Cleiton, a máquina está com defeito ou é o café que não presta? Nenhum dos dois. Na verdade, não existe pessoas erradas, existem pessoas certas nos lugares errados. Então, sim. amiga, espiritualidade está íntima com a física quântica, com a matéria. Na verdade, tudo começou, só para a gente fechar aqui esse raciocínio, lá no século XVII, Descartes, né? E aí veio uma série de quebra de paradigmas aí, no qual, se eu não consigo provar, olha só a teoria de Descartes, se há algo que eu não consigo provar através de uma teoria, de um método científico, aquilo não existe, né? E entramos no processo cartesiano, né? Que depois veio junto com a mecânica de Newton, né? Mecanicista, que me dizia o seguinte: tudo está determinado. Sim. E aí, no início do século XX, vem o quê? A mecânica quântica, para falar o seguinte: não, você é co-criador da sua realidade. Uhum. Se você for além, você entende que quando você ativa, né, os teus corpos espirituais, que você não consegue acessar pelo teu pensamento, mas pelo poder da intuição, pelo poder do sentimento, você tem exatamente as informações necessárias para aquilo que você tanto busca, porque nós somos parte de algo muito maior. Eu sempre falo, uma gotinha, quando sai do oceano, aquela gotinha tem as propriedades físico-químicas do oceano. Ela não deixou de ser oceano, ela apenas se individualizou temporariamente. E essa é a grande chave da vida, sabe? Quando eu me conecto além dos meus pensamentos, além dos meus sentidos, eu me conecto com esses corpos espirituais mais sutis que estão mais próximos da fonte. Essa fonte pode chamar de matriz divina, vácuo quântico, campo quântico. Aí tem vários nomes, né?
para essa fonte limitada de sabedoria e informação. Sim, bem interessante. Eu vou dar uma de advogada do diabo, tá? Eu vou ser um pouco mais cética e eu vou te fazer algumas perguntas um pouco mais céticas, até porque você, como defensor, vamos dizer assim, desse ativismo quântico, eu sou ativista quântica, mas a gente sabe que tem, digamos assim, um grupo de pessoas que pensam de uma maneira um pouco mais ortodoxa, um pouco mais cartesiana. Então, eu queria saber, do seu ponto de vista, até, de acordo com aquilo que você estudou e tal, até aonde fica o limiar? Esse limiar entre o que é micro e o que é macro. Que, até hoje, tudo isso assim, é um grande mistério, né? Mas, no seu ponto de vista, né, como físico, né, e como, como uma pessoa que experimentou na sua vida, até onde vai isso? E o que você viu? O que te fez mudar? Porque quando a gente entra naquele momento de querer ser físico, a física é uma coisa muito lógica, muito racional. A gente não para dizer assim, bem, eu vou estudar física porque eu quero descobrir os mistérios espirituais. Não existe isso. Então, o que você viu para você ir para esse lado espiritual? Bacana. Tudo começou, olha só, sempre eu fui uma pessoa curiosa, né? Meu pai relata que quando eu era pequenininho, ele comprava um carrinho, eu começava a desmontar o carrinho para entender o que tinha dentro do carrinho. Eu não queria brincar com o carrinho, eu queria saber o que tinha dentro daquele brinquedo. Uhum. E eu fui fazer física, buscando entender, buscando responder algumas indagações que até então, né, me sufocavam. Uma delas era exatamente com relação ao sofrimento. Olha só, eu observava ali, eu lembrava que eu tinha ali uns 14 a 16 anos, e eu percebia pessoas da família que tinham aparentemente o mesmo estilo de vida, porém umas sofriam muito, algumas tinham problemas financeiros, conjugais, né, sofriam bastante, outras viviam uma vida mais tranquila, mais próspera, né? E eu queria entender isso, nossa, por quê? E aí me falaram que a física estuda os fenômenos naturais, né, que se aproxima da última verdade. Vamos lá fazer física. Eu te confesso que me ajudou bastante, porém, né, aprendi muitos números, muitos cálculos integrais, derivadas, né? E a física prática, né, infelizmente, eu percebi que o sistema hoje, né, o sistema tradicional ainda está muito preso ainda a números, né, a fórmulas, né? E eu lembro que eu questionava muitos professores, né, sobre essa questão do transcendente. Eu já estudava na época, né, acompanhava o Greg Braden, Deepak Chopra, né, que falavam algo um pouco diferente da teoria pura, né? E eu comecei a entender que existia algo muito além. É óbvio que nesse processo, eu falo sempre que o maior professor é a vida, né? E eu tinha vários problemas emocionais, né? Sentia uma angústia. E aí foi em 2004, quando eu entrei na Petrobras, não sabia por que eu estava entrando ali. Na verdade, eu estava seguindo a manada, todo mundo falava que era concurso, concurso, concurso. E eu entrei na Petrobras em 2005, né? E aí piorou muito a minha situação emocional. Eu fui fazer formação em EFT, né? Fui fazer vários cursos dessas terapias integrativas que trabalhava muito com a questão também espiritual, né? Então, esse desejo primeiro de trabalhar as minhas questões emocionais, né, foi que me levaram a estudar esse outro lado, digamos, da metafísica, desse lado espiritual. E eu sempre comparando exatamente com o que eu tinha aprendido da teoria, sempre fazendo um alinhamento. Interessante, sabe, Selva, que em alguns momentos, eu lembro bem, algumas coisas não se encaixavam, só que eu não descartava, eu não estou entendendo porque que aquela pessoa falou isso e eu tinha visto isso na teoria, porque que o universo me trouxe isso e a teoria me diz outra coisa. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca descarto na hora. A pessoa falou algo aqui que para mim é extraordinário, para o meu mapa é extraordinário, opa, deixa ali. Porque lá na frente as coisas começaram a se conectar, os pontos começaram a se interligar, né? E aí eu comecei a aplicar aquilo que eu estava aprendendo, entendendo na minha vida. E aí, amiga, eu comecei primeiro a trabalhar minhas questões emocionais,
comecei a atender como terapeuta, comecei a ajudar pessoas, a minha família, né? E aí foi na época, né, que realmente eu tinha decidido já largar o meu emprego para seguir, né, o que eu mais gostava de fazer, que era levar esse conceito da física quântica para o público leigo. Sabe aquela senhora que ela tem um desejo de mudança, só que ela não consegue entender em profundidade, e eu entrei como uma pessoa que queria simplificar essa linguagem da complexidade, né, para algumas pessoas, para uma linguagem mais acessível. E hoje é isso que eu faço. Então, o que é que me levou a estudar esse outro lado? Exatamente, trabalhar minhas questões. Primeiro, de existência, da onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o meu avô, olha só, eu perguntei para ele exatamente para onde é que nós iríamos após a morte, né? Isso é uma pergunta que gera, né, um outro programa. E aí, ele falava uma coisa. Aí eu falava com minha avó, ela falava outra coisa. Eu falava com meu amigo, não tinha uma resposta, né? Não tinha. Mas a maioria falava o seguinte: quando morrer, vai para o descanso eterno, acaba tudo. E eu, nossa, cara, a gente estuda tanto, a gente trabalha tanto, a gente, né, evolui nessa vida. E quando a gente está pronto para viver, com 70, 80 anos, a gente tem que deixar aqui a Terra, né? Tem que deixar aqui esse plano. Alguma coisa está errada, eu não aceitava isso, tá? E aí eu fui entender exatamente o que era a consciência, né? Qual era a nossa parte, que era o eterno, que nunca se acaba, que tem como função a evolução, que busca o crescimento, né? Aí entrei nessa seara da espiritualidade, né? O Amit mesmo, o Amit, já li vários livros do Dr. Amit Goswami e outros, né, metafísicos. E foi isso, tá? Essa busca incessante de, primeiro, me ajudar e depois ajudar a humanidade. Aí fui fazer formação em EFT, Ho'oponopono, né? Tô concluindo agora o terceiro curso de hipnoterapia, que eu acho também fantástico, né? A gente trabalha lá questões emocionais, lá dentro do subconsciente. Mas é isso. Eu tenho uma frase que até não é minha, é do Everton Rosa, né, que é um dos meus mentores. Ele fala o seguinte: você se transforma naquilo que você acredita. A pergunta é: aquilo que você acredita está te ajudando ou está te prejudicando? Porque tem pessoas que têm uma crença tão forte, né? Tão apegadas às suas crenças, mesmo que aquela crença leve ao sofrimento, mas tem pessoas que preferem continuar sofrendo do que deixar uma crença de lado, né? E lógico, a gente tem que, cada um tem o seu tempo, né? E nós temos também só que falar que existe algo diferente, que existe um mundo de outras possibilidades. Sim. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é a decisão de cada um. Engraçado você falar de frases, né? Porque até a Verton separou uma frase, né, Verton? Eu fazer vou ser sincera, vou stalkear o seu Insta para saber exatamente esse papo, né? Faz parte, né? Com certeza. Aqui. E aí eu me deparei com uma frase que eu entendi que é da sua autoria, e aí eu falei, eu vou colocar para a gente discutir um pouco essa frase aqui, até mesmo para eu entender. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Não e nem se amedronte com o que você está passando. O que você percebe com seus 5 sentidos é apenas uma pequena faceta da realidade final. Yes. Olha só. O que o ser quis dizer com isso? O que você quis dizer com isso? Porque, assim, o que me chama a atenção são os 5 sentidos, né? São só 5, mas enfim, eu vou deixar você falar. Olha só que interessante. Isso, né, eu acredito muito que existem vários fenômenos que acontecem pela repetibilidade, é fato que acontecem, né? Por exemplo, telepatia, né? A mãe pensou no filho, o filho liga, ou a mãe liga para o filho, enfim. Só que ainda existe um delay entre o fato, o fenômeno e a comprovação científica. Nesse dia que eu escrevi essa frase, olha só, era domingo de carnaval, eu estava em família, no churrasco em família, e me veio essa frase, eu pedi da licença, fui lá e escrevi, né? Agora, como assim? Eu estava no meio de um momento em família, um momento social, e me veio aquela frase fortemente. Agora, como é que vai explicar isso através de uma teoria? Mas, enfim, olha só que interessante. O camarão, né? Ele vê até 200 cores a mais que um ser humano. Um cachorro, ele escuta muito mais sons do que o ser humano.
Então, nós fomos doutrinados, né, condicionados, principalmente a gente aqui do Ocidente, a acreditar naquilo que eu consigo ver, que eu consigo tocar, né? Então, todas as nossas experiências dolorosas do passado, eu lembro delas através ou de imagens mentais ou de diálogos internos. Então, eu sempre, quando estou diante de um desafio, diante de um obstáculo, eu vi aquilo porque eu estou em ressonância com aquele problema. E isso é físico, tá? Isso a física quântica ela explica, né? Então, eu estou em ressonância com aquilo. Então, aquilo, se eu mudar meu nível de frequência, eu vou me conectar com novas realidades. Então, muito daquilo que você está vendo pode não ser a realidade última, entendeu? Pode ser apenas um estado consciencial, vibracional daquele instante. Então, tem pessoas que adotam, porque aconteceu há 2 anos atrás, aconteceu um ano atrás, vai acontecer amanhã, vai acontecer um mês. Quem foi que disse? Porém, nós não questionamos essas verdades, né? Nós não questionamos as nossas crenças, as nossas verdades. Cada um tem um mapa, né? E o mapa não é o território, como diz a PNL. Porém, eu escrevi isso baseado exatamente nisso. Tem uma frase, salvo engano, não sei se é da Madre Teresa de Calcutá, que ela falava o seguinte: a situação pode estar muito boa ou muito ruim, tudo vai passar, né? Então tudo é transitório, tudo tem um ritmo. Porém, o que acontece? As pessoas tomam para si de forma inconsciente, não porque elas querem, mas por falta de conhecimento. Por exemplo, a pessoa fala: eu sou hipertensa, ou seja, ela já assumiu como parte da identidade dela: eu sou hipertensa. Neurologicamente fica muito mais difícil ela se libertar e se conectar a outras realidades, porque ela assumiu para a identidade dela. Então, hoje eu estou físico, hoje eu estou palestrante, né? Eu estou, porque eu sou muito mais do que isso, né? Eu sou algo eterno que transcende esse corpo, que transcende as palavras. E aí a gente volta de novo a entrar na questão da espiritualidade. Mas ficou claro, né? Sim, Aquilo que eu estou percebendo, na verdade, pode não condizer a realidade final. É, sim, o sim, faz Ho'oponopono, sentido. a técnica do Ho'oponopono fala muito sobre isso, né? Que, na verdade, quando eu vejo algo ruim ou uma situação negativa, uma pessoa doente, parte daquela doença está dentro de mim. Eu preciso me curar para eu me desconectar daquela realidade, né? Isso é fato. Somos todos uma única onda. Somos todos um, então provavelmente se deva ser adepto, né, a um físico que eu adoro, né, que eu, nossa, pena que já se foi, não está mais entre nós, pelo menos não em matéria, né, que é o David Bohm, né, Sim. que ele veio com essa teoria da ordem implicada, né, e da totalidade. Você acredita realmente nisso? Você acredita de que nós estamos divididos em dimensões, e que nós percebemos aquilo a que estamos direcionados dentro da nossa dimensão, mas que tudo, no fundo, no fundo, no fundo, é tudo um? É tudo uma Tudo coisa só? está conectado, acredito piamente, somos todos um. Essa é uma outra ilusão de se achar que nós somos pessoas separadas, né? Uma das maiores dúvidas hoje, né, na comunidade científica é o seguinte: quando a primeira emanação de matéria nessa dimensão, que é o bóson de Higgs, né? A pergunta é: quem é que está originando aquela massa, né? O que é que está originando aquela massa? Porque até então a menor partícula hoje percebida, né, por nós através da tecnologia é o bóson de Higgs. Mas quem sabe daqui a pouco descubra uma outra. Mas o fato é, existe uma energia, um caldo potencial que gera essa massa, né? E muitas vezes é gerada essa massa através de uma consciência, quando alguém observa que aquilo aparece. Aí entra na questão do poder do observador. Mas sim, eu acredito que todos nós viemos de uma mesma fonte, estamos todos conectados, né? Temporariamente nós nos percebemos de forma separada, mas aí se eu estava até lendo hoje sobre as leis de Hermes Trismegisto, e Sim. a primeira lei que ele fala é que tudo é mental, tudo é mental. Ora, se tudo é mental, tudo é feito de uma mesma energia. Aí você começa a vir mais agora para próximo do nosso tempo. Aí tem várias teorias que estão mostrando que tudo é consciência. Tudo é consciência, né? Então eu consigo interferir no elétron, por quê? Porque o elétron ele sabe que está sendo observado e aguarda o comando de uma consciência mais evoluída. E aí, se eu for para o livro sagrado, lá para a Bíblia, lá em Gênesis, tem lá o quê?
fazer o homem minha imagem e semelhança, né? Então, uma única forma de eu ter uma energia que permeia todo o universo, que é onipresente, onipotente, onisciente, é que tudo é uma única onda e que nós somos emanação dessa mesma onda e que essa onda ela se manifesta em formato de matéria, entre aspas, né? Temporariamente, em Adriana, em selva, em carro, enfim. Então, vamos para a origem, né? Vamos lá em busca da última verdade, porque deve existir uma última verdade. Porque se não existisse uma última verdade, eu acredito que todo o universo entraria em colapso, né? Entraria no caos. Então, existe uma inteligência que permeia todos os cantos do universo, né? Então, eu acredito, sabe, Selva, assim como o David Bohm, eu acredito, sim, somos todos um, estamos todos conectados e aquilo que você faz, né? Inclusive, hoje, quando eu vou ler o Evangelho, inclusive, tem um livro que eu estou lendo agora que eu estou amando, estou lendo pela 4ª vez, que é As Cartas de Cristo, você já deve ter lido, fantástico, que é uma releitura dos Evangelhos, né? E quando eu olho lá exatamente para o que o Mestre Jesus veio trazer, nossa, está muito alinhado com o que a física quântica hoje está buscando. Jesus falava em uma parte lá o seguinte, olha só, nada que esteja escondido um dia há de ser revelado. Na verdade, tudo, né, um dia vai vir à tona, tudo. Ou seja, se você faz algo aqui de negativo, né, existe uma contabilidade cósmica muito eficiente. Então, mais cedo ou mais tarde, ou você está acreditando ou você está debitando. A lei de causa e efeito, ação e reação, da semeadura. Aí tem vários nomes para esse mesmo termo, para esse mesmo fato. E esse fato só é possível por quê? Porque tudo está conectado. Se tudo está conectado, se eu faço algo bem para alguém, aquele bem já está retornando para mim naquele instante, né? Então, certamente, eu acredito que somos todos um, estamos conectados, né? Inclusive, aí entra também a teoria dos campos mórficos, do Rupert, que mostra que grupos de espécies estão conectadas em um nível mais sutil. Quando alguém tem uma ideia, já tem vários casos, né? Uma pessoa tem uma descoberta na Austrália. No mesmo período, outro cientista, que não teve contato com o primeiro cientista, tem a mesma descoberta. Ou seja, existe um acesso comum em um inconsciente coletivo, né? Em uma região, que prova mais ainda que nós estamos conectados em um campo mais sutil, tá? E que é fato. O que eu penso, o que eu sinto, fazendo bem e fazendo mal, eu estou debitando ou acreditando, certamente. Quero fazer um comentário aí, até real, né? Minha mãe tem 85 anos, né? Minha mãe não estudou, então ela não tem todo esse conhecimento, né, de ciência, ela ou lê muito, sempre leu muito, e agora tá com a memória um pouquinho mais fraca. E aí a gente estava, eu fui levar para fazer um exame, e aí eu comecei a mostrar o Waze para ela, né, você lembra? Fiz aquela comparaçãozinha, você lembra daquele livro que meu pai tinha, né? Que eram os guias, tá aqui e tal. Aí ela falou, hoje em dia, ela fez uma afirmação muito curiosa. Hoje em dia, estamos tudo conectado. O que acontece lá no Japão interfere aqui na gente. O que a gente faz aqui interfere lá. Olha só, cara. O que eu quero trazer aqui veio de dentro, né? Veio de experiência de vida, veio de observar a própria espiritualidade, né? Que ela gosta, sempre gostou muito de ler. Não veio de uma coisa muito racional ela falar isso. Interessante, Adriana, isso que tu tá falando para mim. Eu moro aqui em Fortaleza e aqui no Nordeste tem muitas crendices, né? E interessante que hoje alguma dessas crendices, né, que as pessoas sabiam através da intuição que aquilo funcionava de alguma forma, porém hoje a ciência está explicando cientificamente a existência daquela questão. Então, é aquela história de não desprezar ninguém, né? Porque existe uma idade consciencial e uma idade cronológica. As pessoas muito associam, Cleita, é porque o fulaninho ali tem que respeitar, ele tem muita sabedoria, porque ele já tem seus 60, 70. Mas também, às vezes, vem uma grande ideia, uma grande descoberta para uma criança ali de 8 anos, um adolescente, né? Então, gente, dentro de cada ser humano existe uma centelha que está conectada com o mundo de informação. Né? Então, muito interessante isso. Isso aí prova o quê, Adriana? Prova para mim que não descarte ninguém, né? Aprenda, né? Mesmo aquela pessoa, às vezes, eu já tive, olha só,
eu já tive uma ideia de um negócio meu, digital, que me rendeu, né, múltiplos 6 dígitos. E quem me deu essa ideia foi um cara de rua, um morador de rua, né? Eu tenho um restaurante aqui próximo aqui, e esse cara fica ali lavando o carro, enfim. Esse cara começou, sentou na mesa, começou a conversar. Cara, esse cara me deu uma ideia que eu apliquei e que me rendeu muitos ganhos. Então, sabe, a informação permeia todo o universo e principalmente as consciências, né, humanas. Que Sim, legal, muito bom. sim, sim. E falando em consciência, eu vou focar de novo nessas perguntas cabeludas, né, professor? Que eu adoro. É porque são dúvidas que a gente tem. A gente tem muita informação, principalmente na internet, a gente pega muita informação, livros também, e, e às vezes a gente não sabe com quem falar sobre esses aspectos, sobre esses assuntos, porque são assuntos bem complicados. Então, o que eu queria te fazer, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: existem alguns modelos hoje que estão sendo, digamos assim, estudados pelo que eles chamam da teoria cognitiva quântica, que é uma brigaiada, né, com essa sociedade, né, mais ortodoxa, né, porque eles não acreditam nisso. Até hoje, só para você ter noção, ainda existe uma dúvida se realmente o observador ele tem o poder de colapsar uma onda. Ainda se discute muito isso, né? Nesse meio científico se discute bastante, né? Até que ponto isso é verdade, até que ponto não é. Então tem aquelas pessoas que dizem, não é assim como você está falando, uma coisa, outra coisa, você tem que ver que tem que ser num ambiente físico, fechado, hermético, onde não há incidência de outras energias, etc. Tá bom, e aí vai. E aí a gente tem alguns visionários, né? Eu costumo dizer que eles são visionários, que eles pensam de maneira diferente. E aí eles começaram a estudar um pouquinho mais o cérebro, né? Como o cérebro funciona, né? E hoje nós chegamos, né, a alguns modelos, como o modelo de Froelich, né, Marshall e Sohar, né? E nós temos também aquele outro modelo, que é o modelo, acho que está mais em voga hoje, que é o do Hammerl e do Sir Roger Penrose, né? Que eles falam que o que está dentro dos microtúbulos, enfim, dentro do nosso cérebro, que é um cérebro quântico, que o Pribram já falava lá atrás, né? O nosso cérebro é holográfico e é quântico, enfim. E o que está lá é a nossa alma. Eles chegam a dizer esse termo, eles falam que é alma. O que você acha? Você acha que também é a alma que está dentro do nosso cérebro? E você acha que realmente que o cérebro é quântico? Você acredita nesse estudo, topologia quântica, enfim, que está hoje sendo estudado? Você acha que é o elo entre nós aqui do macro e o mundo quântico? Exato, eu acredito. Olha só, muita gente acha, Cleito, a memória está guardada onde? Está guardada no cérebro. Não, o cérebro é um receptor, né? É apenas um receptor que capta mensagens, informações de outro lugar. Onde é esse outro lugar? Aí nós vamos entrar em outras teorias. Mas, de fato, existe já, né, comprovações de que surgem partículas subatômicas dentro dos microtúbulos dos neurônios. Isso é fato, né? E essas informações são densificadas, né? Ou seja, é como se o cérebro ele captasse de algum lugar. Por que é que eu fui estudar hipnose? Porque eu já presenciei, né, vários casos. Por exemplo, hoje tem um modelo de Gerald Kane, que é um dos maiores hipnotistas que já houve na história. Ele faleceu em 2013, e ele criou o modelo da mente, que é exatamente onde o consciente é 5%, o subconsciente 90% e o inconsciente 5%. O inconsciente trabalha apenas com o sistema nervoso autônomo e cuida do sistema imunológico. Mas o subconsciente tem um poder inimaginável, de inclusive alterar a fisiologia. E eu, quando estava estudando, né, estudando muito essa área, né, da hipnose, da questão também do subconsciente, eu percebi que quando você insere uma informação, isso aconteceu comigo, tá? Eu fui tratar uma questão minha, uma questão interna, no qual tinha uma pessoa envolvida que há mais de 10 anos que eu não via essa pessoa, e na sessão de hipnose foi trabalhada, né, como é que eu posso dizer? Essa demanda emocional foi trabalhada e teve muita emoção forte associada. Ok, trabalhei. Com 2 dias depois, eu cruzo com a tal pessoa.
Foi o acaso? Aí eu voltei no hipnoterapeuta falar com ele. Ele falou, Cleiton, isso acontece demais aqui, demais. Então, na minha teoria, né, eu acredito que essa mente subconsciente, ela está conectada com a matriz divina, é a própria matriz divina, tá? Muita gente, ontem veio um cliente meu, veio me questionar, Cleiton, eu estou estudando a lei da atração, só que não está funcionando comigo, não está funcionando comigo. E ele falando que estava usando várias terapias, códigos de Grabovoi. Olha só, amigo, você está querendo muito, né? O desejar é o consciente. Porém, tem vários lixos, várias programações, memórias erradas dentro do teu subconsciente. Tem que limpar a casa, né? Então, o subconsciente, hoje, é a parte da mente no qual grava todas as memórias, todas as percepções, tem exatamente o objetivo principal, manter a sobrevivência, prolongar a espécie, porém, é através do subconsciente que emana essas informações que muita gente chama de intuição. É lá, né? É que até tem umas terapias, né, como o Ho'oponopono. O Ho'oponopono chama de memórias erradas, né? Então, quanto menos crenças, memórias erradas você tem, quanto menos lixos emocionais você guarda, mais pura chega a informação, que são os insights, que são aquelas ideias para o teu negócio, para a tua vida. Mas a maioria das nossas ações são baseadas nas nossas experiências, na nossa história, né? Então, eu acredito, tem muito que crescer ainda sobre o estudo do poder da mente, sabe? A função quântica do nosso cérebro. Mas eu acredito que o nosso cérebro é um grande receptor e transmissor de informações. É por lá que nós recebemos as informações, né? Aquelas grandes ideias, os insights, e também é por lá que nós transmitimos. E aí existe uma conexão profunda, né, entre também o coração, que é o nosso segundo cérebro, e o nosso próprio cérebro, né? Existe uma conexão aí. Inclusive tem um instituto lá na Califórnia, né, o Instituto HeartMath, né, que estuda muito essa inteligência do coração, né, que é impressionante como o nosso estado vibracional, né, o coração ele já começa a mudar a codificação. Por que que muda? Ele está mudando uma informação. Essa informação está indo para onde? Então, existe uma conexão muito profunda entre cérebro e coração, pensamento e sentimento, que ainda, eu acho que ainda tem muitas descobertas interessantes. Mas o cérebro não é, se você abrir o cérebro, você não vai ver ali o pensamento, né? Não existe, não é material. E esse pensamento está onde? Está guardado aonde? É algo energético, né? Porém, existe uma transmutação neuroquímica, energética, que penetra nos microtúbulos e vai se transferindo através de impulsos elétricos que vai me dando um significado. Então, eu transfiro e eu recebo, né? Inclusive, existe hoje já, né, alguns experimentos que mostraram a existência, né, o surgimento de fótons de luz, de partículas dentro dos microtúbulos. Sim. Surgem como se fosse do nada, né? Então, ou seja, é uma máquina muito poderosa. Eu estou nessa pegada aí, sabe? Eu estou nessa pegada, vou para a hipnose, vou tentar me aprofundar na neurociência, que eu acho que são 3 áreas que vai crescer muito nos próximos anos: física quântica, a neurociência e a hipnose, a hipnoterapia. Nossa, cara, é poderoso, muito Já poderoso. vejo bastante falar sobre isso já. Não sei se é só a minha, ao meu redor, né? Porque eu já penso sobre isso. Aí a gente vai falar da atração, né? Se sou eu que estou entrando numa vibe de olhar muito para isso, logo começa a aparecer muita informação, mas a hipnose nem tanto, mas o quântico e a neurociência bastante. Sim, sim. E eu não sei se o senhor conhece, né, professor, mas assim, já que o senhor está nessa vibe aí mais de neurociência e tal, uma coisa que a gente falou no programa anterior, né, Berton, que foi sobre o doutor Sérgio Felipe, né, que ele fala bastante sobre a glândula pineal. É bem interessante, né, o que ele fala, porque na verdade a glândula pineal é o único órgão sensorial que ele capta ondas eletromagnéticas e a transforma em neuroquímica. Então, digamos assim, ela é o elo, né? Entre, quem sabe também a glândula pineal não seja, né? Um fator de estudo quântico aí mais para frente, né? Que tem muitas coisas que não se falam, né, professor? Infelizmente, aquilo que você falou no começo, né? No século XVII, foi século XVII, século de Descartes, né? Que se dividiu isso, né? Vamos dividir o que é físico, né? Que é do corpo para a física e a gente deixa o cérebro para a religião, né? O pensamento, a espiritualidade, tudo isso para a religião. Isso agora que está se encontrando, né? Infelizmente.
Mas falando em intuição, né, Berton? Acho que nós temos uma questão aí, né? Antes disso, eu vou fazer mais um comentário, né? Na verdade, não somente isso que ele comentou, mas teve muitas coisas que a gente já falou nos programas anteriores. Inclusive, quando você falou de Descartes ontem, no momento da Intuitare, né? Que é o último bloco que normalmente a gente fala, e eu trago uma coisa um pouco mais na prática, um pouco mais para o lado racional, né? Muita gente fala sobre isso. Então, eu trouxe também o René Descartes exatamente quando eu fui falar de pensamentos, que foi no programa anterior. E aí eu citei ele exatamente. Não só isso, teve mais umas outras coisas também que foi falado aqui que a gente já falou bastante. Mas eu pelo menos, acho que Selva, acho que só tenho mais, eu tenho 2 perguntas, né? Eu não tenho mais nenhuma. Aliás, a pergunta que não quero calar é sobre a semana do professor, né? Da Então, mas física aí... quântica na prática, mas a gente vai deixar isso para o finalzinho, né? Porque é bom a gente deixar para o final, né? Exatamente. Então, mas aí, como falou da intuição, e que também o professor já falou da intuição, e por que que a gente fala, quer trazer um pouco aqui na intuição? Porque a Intuitare, né, é uma empresa que eu e a Selva também nós idealizamos e temos como 3 pilares. Então, a gente trabalha a intuição, a criatividade e a comunicação. Então, a todo momento, até mesmo na sua fala, né, professor, teve muita conexão aí com esses 3 pilares, né? Sim, e tudo para quê, professor? Para você entender, né? Porque você vai dizer, não, tudo bem, tem 3 pilares, mas para quê, né? Para formar visionários. Uau. A formação aí vai para líderes, empreendedores, então a gente trabalha com muito autoconhecimento, né? A base começa tudo no autoconhecimento, e aí essa metodologia aí que traz esses 3 pilares. E a intuição é o carro-chefe. A gente está muito na força dessa intuição. Inclusive, a gente fala também de uma diferença, né? A Selva sempre fica falando entre pensamento intuitivo e a verdadeira intuição. E tem uma frase que a gente carrega no nosso site, que é de Henri Poincaré, que eu não sei se, né, que é um matemático e físico, e que ele traz, né, também isso. E ele tem uma frase que é: provamos através da lógica, mas descobrimos a partir da intuição. E eu quero ouvir um pouquinho aí o professor sobre intuição. Que legal, eu adorei essa frase. Eu acho que eu li ela, enfim, foi no Instagram de alguém, enfim, eu vi essa frase esses dias, eu acho que foi através de vocês. Eu hoje, acreditem, né? Por muito tempo eu fiquei aprisionado nos meus pensamentos, né? E fui para física e fazia muitos cálculos. Eu lembro que tinha uma disciplina chamada mecânica teórica. Eu cheguei a passar 3 dias resolvendo uma questão. Sabe o que é você acordar no meio da noite assim, será que aquela agora vai dar certo? E isso me ajudou, mas porém, por outro lado, me prejudicou, porque minha mente não parava, e eu queria ter o controle de tudo, eu queria ter um porquê para tudo. E eu comecei a entender, eu tive acesso a um livro chamado O Poder do Agora, né? Que é do Eckhart Tolle. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a grande inteligência que está além dos pensamentos. E é quando você aquieta os pensamentos que você consegue escutar essa outra voz, essas outras informações. E eu fui entender um pouco sobre os níveis de energia, que nós temos um processo também de várias realidades acontecendo no mesmo momento, né? Então, existe um canal, como todos nós somos um, e nós estamos conectados com a fonte. E o que nos atrapalha nessa conexão, exatamente as nossas experiências, principalmente as experiências negativas, quando me aprisiono apenas no meu pensamento, e eu acredito que eu sou meu pensamento, eu acredito que eu sou a minha história, ocorre uma desconexão. Na verdade, a desconexão nunca ocorre. Eu sempre vou estar conectado, porém, eu não consigo mais escutar essa voz sutil. E aí alguns vão chamar de voz do Espírito Santo, voz de Deus, né? Intuição. Esse canal que todos nós temos. Quando você aquieta os pensamentos, você consegue exatamente ter um maior discernimento sobre qual decisão tomar, qual caminho seguir. E eu acredito profundamente, sabe, Adriana? Hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou numa casa muito maior, casa dos sonhos, ganhando muito bem, fazendo o que eu amo, porque eu escutei muito essa voz.
né? Que eu prefiro chamar voz de Deus, né? E está com a gente a todo momento. Basta silenciar, gente. Aquieta a mente. Tem um verso lá do livro de Salmos que fala o seguinte, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, essa voz, ela está com você a todo momento, né? Se você se permitir, porém, aí já entra em outra seara, que exatamente existe um outro condicionamento muito forte que eu percebo, que as pessoas sempre estarem querendo alguém para falar o que elas devem ou não fazer. Mas se você consegue entrar em contato com o teu eu interior, com o teu corpo interno, você consegue escutar essa intuição. E, meu amigo, é uma fonte limitada de sabedoria, é uma fonte limitada de energia. Vem dessa fonte, tá? Então, quanto mais eu estou apegado às minhas condições materiais, aos meus pensamentos, né? Porque eu estou apegado ao pensamento, eu ainda continuo apegado ainda à matéria. Menos eu vou ter esses insights, essas ideias, né? E lembre, sempre fazendo aquilo que é divertido. Tem um professor, até da pós, é o Dr. José Irineu. Ele tem uma frase que eu gostei muito quando escutei, que é a seguinte: se não for divertido, não vale a pena. Então, faça algo que te faça teu coração se alegrar, faça algo que faça sentido para a tua vida, que você faria mesmo que não fosse por dinheiro. Essa é a grande pergunta. O que é que eu faria pelo resto da minha vida se não fosse por dinheiro? Aí, meu amigo, você vai estar alinhado com a fonte e você vai ter todas as sabedorias que você imaginar, todas as informações. Legal, Adriana. Eu vou usar essa frase aí depois, hein? Vou colocar no meu Instagram. Legal, né? É, Às vezes eu falo que eu sou a louca da frase, a louca da. Eu falo para a Selva que eu sou também a louca das etimologias. Adoro definições de palavras, eu vou lá vasculhar. Eu só tenho surpresas, tá? Com isso. E as frases também, porque tem frases que significam muito num contexto, no outro não, né? Isso, Legal. exatamente. E aí, né, para finalizar aqui, vamos trazer para um. Eu não conheço, não sou tão afinada assim, né, ouvi com muito atenta a tudo que foi falado, né, que o professor falou sobre a física quântica e ciência, aí chega uma hora que a gente começa a se perder no raciocínio, né, acredito que isso acontece com muita gente que está ouvindo a gente, não é só comigo. E tem um muito legal que, assim, como é que eu trago a física quântica na prática, que tem a ver, né, com a sua jornada aí, o seu próximo lançamento, a jornada aí. Como é que as pessoas podem realmente levar isso, mudar, né, ou estar presente na vida das pessoas de uma forma prática? Primeiro, eu acredito, Adriana, que a grande chave é chamado autoconhecimento. É interessante você saber, né, do seu poder de cocriação, estudar dupla fenda, os princípios básicos, né, da correlação quântica, da não localidade. É interessante, né? Então, uma das minhas propostas, inclusive com essa semana que vai acontecer, que está acontecendo, né, até a terceira semana da Física Quântica na Prática, que é gratuita, o meu propósito é exatamente esse, né? Estimular, fazer perguntas, estimular que a pessoa olhe para dentro e reconheça nela, né, algumas crenças, alguns paradigmas, né, e que ela entenda que é por isso que a vida dela não está andando, não está do jeito que ela gostaria que estivesse. Porque eu acho que o autoconhecimento, hoje todo mundo olha para fora. Então está todo mundo buscando concurso, todo mundo buscando trabalhar mais, buscando a ideia para o negócio. Mas se você tem uma crença interna, e o que é uma crença? Uma verdade que não é questionada. E se essa verdade já existe e não é questionada, essa verdade ela está colapsando, está gerando uma mesma realidade. É talvez por isso que 90%, né, segundo as pesquisas americanas, de quem ganha na loteria voltam, em média, 5 a 6 anos ao estado anterior. Ou seja, o problema não está fora, está dentro. Então, a grande chave é quando você olha para dentro. E, para isso, você tem que silenciar os pensamentos e investir no autoconhecimento. Nós estamos na era da informação. Se você abre o YouTube, gente, tem muita informação, muita. Né? Isso é bom e é ruim. É bom porque está muito fácil. Né? Eu, da minha casa, meu celular, eu consigo ter 1000 livros, 1000 vídeos, palestras. Porém, é interessante também você buscar informação que vá te ajudar.
né? Porque nós já passamos da era da informação, nós estamos na era do gerenciamento da informação. Então, busque, né, ter mentores, é interessante, aquela pessoa que já alcançou o que você queria alcançar, um modelo de vida, e você começa a modelar, você começa a trabalhar e sempre se autoconhecendo. Eu acho que, Adriana, essa é a grande chave, certo? Para que você possa despertar o seu poder, porque o poder sempre existiu, sempre esteve com você. Esse poder está com você. Agora, como usar esse poder? Como usar essa ferramenta poderosa de cocriação? Aí entra o conhecimento aliado ao autoconhecimento. Com certeza. Estamos de acordo, estamos alinhados aí. Sim. Fale mais para a gente sobre o seu livro. Você tem um livro, né, professor? Fala um pouquinho para a gente do seu livro. Pronto, eu lancei ano passado, né, o livro Jeito Quântico de Evoluir e Ser Feliz. É um livro onde eu conto a minha história, eu abordo um pouco sobre a questão da felicidade, do propósito, né? Enfim, foi a jornada que eu atravessei nos últimos anos e que eu compartilho nesse livro, né? Tem um pouco, sim, de física quântica, da introdução, né, numa linguagem bem simples, bem acessível, né? E ele está disponível, quem quiser está no meu site, cleitonalves.com.br. Estou lançando em maio, tá? Na feira lá de Lisboa, meu segundo livro vai ser lançado em Lisboa, sobre a técnica da EFT, né? EFT e física quântica e Ho'oponopono. Vai ser um mix, né? Eu acabei de enviar para a editora, já estamos revisando. Então, quem quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, sobre o meu canal, tá tudo lá no meu site, pessoal. Cleiton Alves, Cleiton normal, Cleiton, cleitonalves.com.br. Né? O livro aí, gente, já vamos para a segunda edição, né? Para a segunda tiragem, porque já está acabando. Me surpreendeu. Interessante que em agosto, olha só que interessante, agosto do ano passado, esse livro estava escrito há uns 3 anos. Né? Eu recebi uma intuição, olha só, estava num momento, enfim, numa festa religiosa, espiritual, e eu, nossa, recebi informação, acorde 1 hora mais cedo todos os dias e comece a escrever um pouco da tua história. E eu obedeci, foram 3 meses, eu acordava 5 horas da manhã, geralmente eu acordo 6, fui escrevendo. E esse livro ficou lá no computador, aí chegou agosto do ano passado, me veio aquela vontade, nossa, esse ano esse livro vai ter que sair. No momento que eu decidi, olha só, com 1 semana, o universo me colocou em contato com uma jornalista. E eu compartilhei com ela, eu vou te ajudar. Eu já escrevi 3 livros, e aí ela me ajudou a escrever a obra, a organizar as ideias, né? E, enfim, quando foi no dia 16 de dezembro, foi o lançamento aqui em Fortaleza, né, do livro, e tá aí. Tem ajudado muita gente. Legal. Que bom, professor, que ótimo. E mais uma questão, você falou assim que você tem alguns pacientes, né? Você tem algumas pessoas. Você trabalha também atendendo? Você atende algumas pessoas? Como é que funciona? Pronto, ultimamente eu não estou atendendo mais devido ao tempo, estou muito focado, né, no digital, e como eu sou professor também da pós-graduação em terapias quânticas, eu tenho viajado bastante, né, mas eu vou voltar a atender agora no comecinho de abril, eu estou fazendo essa última formação em hipnoterapia. Assim, algo que eu achei muito, muito poderoso, né, em uma única sessão, você libertar a pessoa de uma depressão, de uma síndrome, é algo muito forte, né? Quando você mexe no subconsciente. E aí eu tô indo agora, segunda-feira, para Balneário Camboriú, vou fazer uma formação lá de 8 dias. E quando eu retornar, eu voltarei a atender, né? Primeiramente quem Fortaleza, né? E quem quiser, quem tiver o desejo, porque assim, eu entendi que, nossa, a teoria só não vai mudar ninguém, né? A teoria só, as pessoas não estavam conseguindo trabalhar suas questões, suas demandas por conta própria. E eu não preciso de uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. E aí eu acessei, né, nos últimos meses a hipnoterapia. Me trabalhei, fantástico, vi pessoas sendo transformadas e vou agregar mais essa ciência, mais essa terapia, né, nos meus atendimentos. Eu trabalho muito fortemente com a FT também, né, a acupuntura emocional sem agulhas, que também é fantástica, né? Mas no momento não estou atendendo presencialmente, mas a partir de abril, maio no máximo, eu voltarei aos atendimentos, que eu acho que é a maior escola, maior laboratório, né?
é o atendimento ali terapêutico. É fantástico você entender como a mente humana funciona, né? Uhum. É rico para os dois lados, né? Exatamente, muito rico. Então é isso. Gratidão por estar aqui. Foi um prazer enorme ter no nosso programa. A gente agradece muitíssimo, porque o senhor é fantástico, é super humilde, uma pessoa sensacional. Todo sucesso, né? Para os seus projetos, nos seus empreendimentos, ok? E a gente volta no próximo bloco com o Momento Intuitare, com a Adriana Berton falando sobre criatividade e cocriação. Voltamos já já. Prontinho! Muito bom, muito Valeu. bom. Adorei, Muito obrigado, viu, Selma? Eu ficava mais uma meia hora aqui. Caramba, é muito gostoso, né? Você falar de algo que você gosta, né? É muito bom, adoro. Eu também adoro. Se fosse só eu, então a gente não termina nunca mais, porque o senhor não vai lá das 22 horas. Eu tenho umas questões bem cabeludas, todas sobre assim, física, né? Aquela bem chata, sabe? Aquela que senta na frente, tudo, não sei o que, enfim, aquela nerd. É porque ainda, né? É uma teoria que ainda é muito aberta, né? Ela te dá espaço para questionamentos. Sim. Inclusive, olha só, eu estou indo fazer essa formação com um dos melhores hipnoterapeutas, mas o cara é altamente cético quando se fala sobre física quântica, e você falou, é tudo o poder do subconsciente. Não acredita em nada. Porém, é um dos maiores hipnoterapeutas do Brasil. Então, eu também sou dessa pegada. Eu não acredito, eu acredito em outras coisas. Inclusive, a gente estava fazendo o programa de ontem, professor, e surgiu um vislumbre, né? Eu estava tentando explicar para a Berton, não sei se a Berton entendeu. Estava tentando explicar para a Carol, que é uma outra amiga nossa, não conseguiu também. E o negócio é o seguinte, deixa eu só